Nesse vídeo eu vou revelar como eu faço para analisar um imóvel de leilão. Você vai aprender de forma simples e metódica, sistemática, como fazer essa análise. Me acompanha aqui. Então, o primeiro passo é buscar o imóvel, né? Então, a gente pode usar os sites agregadores, que são aqueles sites que reúnem uma busca automatizada, robótica, dos leilões de todo o país, ou de algum leiloeiro específico. Hoje a gente vai fazer a busca aqui no site da leiloeira Juliana Araújo, site leilõesja.com.br. Então já separei um imóvel aqui, alvo da nossa análise, que é o apartamento em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, com estrutura de lazer completo e 102 metros quadrados. É um leilão judicial, já dá a informação aqui. O primeiro leilão ocorreu no dia 19, ontem, né? Semana passada não, ontem. E o segundo leilão vai ocorrer ainda no dia 26, na próxima semana. Então você vê aí, o valor de avaliação 480 mil, valor do segundo leilão 240. Então vamos analisar esse imóvel para ver se ele está apto à nossa arrematação e quais são os riscos que a gente vai enfrentar nessa batalha. Então você clica lá no link do imóvel, ele vai abrir aqui a página dos detalhes do imóvel. E aí você abre aqui os detalhes desse lote. Então tá lá a descrição resumida, a foto do empreendimento, e aqui embaixo nós temos os detalhes da descrição. A primeira coisa que a gente analisa é o valor de mercado desse imóvel. Ele teve uma avaliação judicial, porque como é um leilão judicial, essa avaliação aqui foi feita por um oficial de justiça avaliador. Então o oficial de justiça avaliou esse imóvel em 480 mil. E aí como é que a gente faz para confirmar se essa avaliação está dentro do parâmetro do mercado imobiliário? A gente abre aqui um site de venda de imóveis, como o Zap, por exemplo, Zap Imóveis, e faz a busca daquela rua. Então hoje você consegue fazer a busca da rua do imóvel, tá aqui, ó, Rua Jorge Rude, lá em Vila Isabel. E aqui você filtra mais ou menos a metragem do imóvel. Nosso imóvel tem 102 metros quadrados, então vou buscar imóveis de 90 a 110. E aí eu deixei a ordem aqui do menor para o maior preço. Então a gente tem imóveis de 90 metros quadrados sendo vendido, anunciado, né? A 347 mil, já indicando pelo próprio site que está com preço abaixo do valor de mercado. E a gente tem imóveis com 100 metros quadrados a 795 mil. Então a gente pode tirar daqui uma média de preço. Eu posso pegar todos os anúncios, somar todos os valores e dividir pelo número de anúncios, aí eu vou ter uma média mais concreta. Eu posso pegar o mais caro e o mais barato, só para ter uma ideia. E aí, pegando o mais caro e o mais barato, a gente tem lá uma média de preço de 571 mil reais. Nessa condição, eu posso deduzir que 480 está dentro da média. Eu posso deduzir que 480 está dentro da média. Então, o preço de mercado está ok. Ele não está muito fora, né? Embora esteja um pouquinho abaixo ali da realidade. O preço de avaliação abaixo da realidade geral de anúncios te dá um conforto maior quando você for brigar o preço. Aqui, ó, a sua estratégia de margem de disputa. Porque você pode estender um pouco mais a sua margem de disputa, considerando que o preço de mercado não é exatamente 480. Os anúncios estão acima disso. Muito bem. Passado o valor de mercado,
a gente faz a análise do edital, porque a gente quer saber quais são as condições desse leilão, o que nos espera nesse leilão. Então a gente tem aqui o edital publicado pela leiloeira Juliana Araújo, com ordem do doutor Antônio Luiz da Fonseca Luquezzi, juiz de direito da 44ª Vara Civil da Comarca da Capital. Pelo processo, a gente consegue entender que é uma execução de cota de condomínio. Tá aqui, ó. Exequente, número do processo, exequente, condomínio Oitis de Boulevard, executado Fernandes. Interessados, Bradesco, Banco Bradesco S.A., credor hipotecário. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Credor hipotecário. Então vamos lá, seguir a nossa análise. Datas do leilão publicadas, dia 26. Condutora do leilão é a leiloeira pública Juliana Araújo. As regras dos lances, os lances são irretratáveis e irrevogáveis. Então, a partir do momento que você der o seu lance, você já tem a ciência de que você, teoricamente, não poderia voltar atrás, salvo se tiver alguma irregularidade no procedimento. O objeto, isso aqui é uma das questões mais importantes, um dos itens mais importantes a ser analisados. O objeto do leilão. Porque às vezes você vê um anúncio lá, apartamento tal, quando você vai no edital, é direitos aquisitivos sobre o apartamento X. Então é importante você verificar o objeto que está sendo leiloado. Então qual é o objeto aqui? O imóvel. Tá lá, ó. O imóvel localizado na rua Jorge Rude, 120. E aí aqui tem a descrição conforme a avaliação do oficial de justiça. Beleza. Seguimos. A descrição aqui é do empreendimento, né, do prédio, né, sala de ginástica, salão de beleza, cantina, bicicletário, play. São 2 blocos. Então tem a descrição completa. O apartamento é o apartamento 205. Aqui tem informações da região, né? A região servida aí de todos os melhoramentos públicos do município, distribuição de energia elétrica, gás encanado, rede telefônica, iluminação, asfalto, né? Então, a região de Vila Isabel ali, a gente já sabe que é uma região bem completa, perto de comércio, perto de hospitais, perto de colégios. Então, uma região boêmia, inclusive. Então, o oficial de justiça avaliou lá pelo valor de 480 mil, de acordo com os critérios que ele utilizou. E aí, aqui a gente tem os ônus que gravam a matrícula do imóvel. Então, os ônus que estão lá na matrícula, na certidão de ônus reais do imóvel. O imóvel é registrado no 10º ofício do registro geral de imóveis. Hoje não é mais registro geral, hoje é cartório de registro de imóveis. Então, 10º ofício do cartório de registro de imóveis da Comarca da Capital. E aí nós temos aqui, ó, a hipoteca no R13, hipoteca em favor do Bradesco. Significa dizer que esse imóvel foi financiado e foi dado em garantia para o Bradesco. Então a gente vai analisar essa hipoteca quando a gente chegar lá na certidão de ônus reais. R14, penhora, execução fiscal, 12ª Vara de Fazenda Pública. R15, penhora, execução fiscal, 12ª Vara de Fazenda Pública. 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a que executa, é que processa as execuções de IPTU. Então a gente já sabe que tem 2 execuções de IPTU aqui. Penhora oriunda deste feito, que é a execução de condomínio. 17, penhora de execução fiscal, outra penhora de execução fiscal. Penhora de execução fiscal, mais uma, 2019. Então a gente tem penhora de execução fiscal 2008, 2002, ó, começou em 2002.
2002, 2008, 2014 e 2019. Possui débitos aproximadamente de 7.400 de IPTU. Certidão expedida no dia 6/10, mês passado. O valor da execução atualizado é de R$ 1.151.115, conforme planilha enviada pelo condomínio no dia 7/10. Isso aqui é um ponto de importância nesse leilão. Por quê? Esse é um ponto importante. O débito de condomínio, quando ele é informado no edital, liquidado, como está essa informação ali no edital, o condomínio precisa informar nos autos se dá quitação ao arrematante. Porque, segundo a orientação do STJ, o arrematante não seria responsável pelos débitos de condomínios anteriores à data da arrematação, salvo se o débito estiver liquidado e informado expressamente no edital, como está no edital. Então, diante dessa informação do edital, o nosso objetivo é buscar a informação se o condomínio dá quitação ou não a esse débito. Ao arrematante, ao menos. A execução pode prosseguir contra o antigo proprietário. Então vamos lá. Então, continuando aqui a nossa saga do edital. A venda se dará livre e desembaraçada, com a subrogação dos valores da dívida, em especiais as tributárias, conforme o 130 do CTN, Código Tributário Nacional, e o 908 do CPC. Então, o que esse artigo diz? 908 e o 130 do CTN. O que a lei diz é que há uma garantia para o arrematante na aquisição do imóvel de leilão. Então, quando o arrematante faz a sua arrematação no leilão judicial, o valor que ele paga pela arrematação vai se subrogar no pagamento daqueles débitos. Ou seja, o valor da arrematação vai servir para quitar aqueles débitos. E aí vem o 908, parágrafo 1º do CPC e diz: respeitada a ordem de preferência. Então, quem tem preferência no recebimento lá no concurso de credores vai receber primeiro, segundo vai receber em segundo e assim por diante. E quem não recebeu? Quem não recebeu vai ter a oportunidade de continuar a sua execução contra o devedor, não contra o arrematante. Então é isso que diz a legislação nesse sentido. Então, continuando aqui a nossa análise, aí vem aqui, feita a arrematação, lavrar-se-á de imediato o auto de arrematação. O auto de arrematação é um documento que é emitido pelo leiloeiro e assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz do processo. Após a assinatura dessas três partes, aquele leilão se torna perfeito e acabado. O negócio jurídico se concretiza, se torna perfeito e acabado. Então, o auto de arrematação nada mais é do que um documento dizendo o que foi leiloado, quando foi leiloado e quem arrematou e por quanto. Em seguida, existe aqui já como forma de pagamento a possibilidade de um pagamento inicial imediato de 30% do valor do lance em até 24 horas, com a complementação do lance dos outros 70% em até 15 dias. Então, o pagamento deverá ser feito em depósito judicial, através de guia do Banco do Brasil, enviada para o e-mail da leiloeira, sem prejuízo da sua comprovação nos autos pelo próprio arrematante. Porque o leilão judicial, o arrematante precisa ingressar nos autos para informar o juízo
que arrematou e fazer o requerimento da carta de arrematação e do mandado de emissão na posse, que eu vou falar já já sobre esses dois documentos. Comissão da leiloeira fica arbitrada em 5%, tá aqui, ó, 5% sobre o valor pago pelo arrematante. Então vamos seguir. Do parcelamento. A lei nos permite um parcelamento para o pagamento do lance ofertado. Esse é um ponto também que merece uma atenção. O parcelamento judicial, previsto lá no artigo 895 do CPC, permite ao arrematante ofertar um lance dando 25% de entrada e fazendo o resto do saldo, pagando lá o resto do saldo em 30 parcelas. O artigo não especifica que essas 30 parcelas serão mensais. Então a oferta, a proposta, fica aberta a critério do arrematante. Mas normalmente ela é feita com parcelamento mensal. E aí essa proposta precisa ser deferida pelo juízo. Então você, ao realizar uma oferta com lance parcelado, você necessariamente vai depender da autorização do juízo para que o seu lance seja concretizado. Então, normalmente, além de fazer a oferta no site da leiloeira, quando o site permite, você envia para a leiloeira por e-mail, para o leiloeiro por e-mail, e também envia uma petição ao juízo informando o seu lance parcelado, dizendo que deseja arrematar aquele imóvel na forma XYZ. Vamos voltar para o nosso edital. Então ele diz lá, ó, a apresentação das propostas não importará na suspensão do leilão e serão avaliadas pelo juízo. Condições gerais: o bem será vendido no estado em que se encontra. Se ele estiver ocupado, a gente não tem a possibilidade de visitar o imóvel, né? É muito difícil conseguir visitar o imóvel com ele ocupado, principalmente se o próprio devedor reside no imóvel. Aí é humanamente inviável. Mas a gente consegue ter uma ideia do estado geral do imóvel pelo próprio estado do empreendimento. Se o prédio, o condomínio está bem arrumado, se o prédio é um prédio muito antigo, se ele está bem conservado. Às vezes, do lado de fora, você consegue enxergar, né, o apartamento lá parcialmente para saber se ele está ocupado, se tem cortina, se a janela está sem cortina, se tem algum detalhe na parede. Então, tem alguns detalhezinhos com diligência local que a gente consegue identificar um pouquinho do estado do imóvel. Mas, no geral, se o imóvel está ocupado é porque ele está razoavelmente habitável. E se ele está habitável, para a gente é um ponto positivo. Então vamos seguir aqui no nosso edital da publicação. O edital necessariamente deve ser publicado nos canais oficiais para dar ampla publicidade à sociedade. Está feita a análise do nosso edital. Passada a análise do nosso edital, nós vamos olhar a matrícula do imóvel, famosa matrícula do imóvel, é a certidão de ônus reais. Então aqui nós temos a certidão de ônus reais, tá aqui, ó, a descrição do apartamento. No R1 a gente já identifica aqui uma hipoteca. Pelos detalhes do texto a gente consegue perceber que essa hipoteca foi uma hipoteca da construtora na época para poder construir o empreendimento. Tá até aqui na averbação 2, ó, a construção, nos termos da petição tal.
AV3 teve uma alteração de matrícula. Ó, no AV4, a construtora quitou a hipoteca junto ao banco lá depois da construção do empreendimento, com a venda das unidades, e com a quitação houve o cancelamento no AV4 daquela hipoteca lá em cima. Então aquela hipoteca já está cancelada, não é mais uma preocupação para a gente. R5, Ronaldo Araújo comprou o imóvel. E aí o Ronaldo gravou o imóvel com uma hipoteca, deu o imóvel em garantia para um financiamento. A V7 é a cédula hipotecária daquele financiamento, né? Aqui é o Banco Nacional de Habitação na época, em 82, aqui, ó, 6/8/82, o BNH. Criada a convenção de condomínio, cancelamento da AV7 e cancelamento do R6, ou seja, com a quitação daquele financiamento do BNH, houve o cancelamento daquela hipoteca e da cédula de crédito. Separação do Ronaldo, compra. Ronaldo vendeu o imóvel para Fernandes Ronal de Souza Chaves. E aí o Fernandes Ronal gravou o imóvel com mais esse financiamento, que é o Banco Bradesco. Olha aí a nossa hipoteca lá, ó, R13, ó. É a nossa hipoteca mencionada no edital. O que eu preciso saber dessa hipoteca aqui? Se ela pode estar possivelmente quitada a essa altura, para que eu não sofra um revés de ter que assumir o lugar do Fernandes Ronal nesse contrato. Porque se esse contrato ainda tiver saldo devedor a ser pago, você pode assumir o lugar desse devedor quando você arrematar o seu imóvel, principalmente porque o credor hipotecário foi mencionado no edital, expressamente. Então aqui, ó, a gente tem a hipoteca no valor de R$45 mil, sujeita a correção monetária, a ser paga em 180 meses. Beleza, 180 meses ou 240 meses, com prazo máximo. Taxa de juros tal, vamos ver quando é que essa hipoteca foi firmada. 1º/2/95. Nós estamos em 2025, 180 a 240 meses. Possivelmente essa hipoteca já está quitada. Possivelmente. Como a gente confirma isso? A gente confirma consultando o processo. Quando o Bradesco foi intimado a se manifestar sobre essa hipoteca e verificando a manifestação do Bradesco nos autos. Então, se o Bradesco informou que não há dívida, que não há débito, se o Bradesco informou que não tem interesse nesse caso, o débito está quitado, a gente pode dar como quitado esse débito. Então, essa é uma hipoteca que possivelmente não vai preocupar a gente na nossa análise. Penhora, dívida do município. Penhora, dívida do município. Penhora, execução fiscal e execução do condomínio. Tá aqui, ó, a penhora da execução do condomínio. Mais uma execução fiscal, essa é de 2014, falta de 2017, que nós vimos lá no nosso edital. 2019, perdão. Tá aqui, ó, R18, penhora, cobrança de tributo, dívida ativa, processo tal. Encerrado a nossa análise da matrícula do imóvel. Então, nessa matrícula aqui, qual é a única coisa que vai preocupar a gente de antemão? A penhora do condomínio. Porque a dívida está informada lá no edital, liquidada em R$1.100.000 aproximadamente, e a gente precisa saber se o condomínio dará quitação ao arrematante desse débito. Caso contrário, o arrematante poderá ser cobrado também
sobre esse débito de condomínio dos débitos anteriores à arrematação. Então esse é um ponto importante. Então vamos lá dar uma olhada no nosso processo para verificar se existe manifestação do condomínio. É uma execução de condomínio de 2002, está aqui, ó. Condomínio contra o Fernandes Ronald, que a gente viu lá, proprietário do imóvel. Então vamos lá nas últimas manifestações, porque advogado olha processo de trás para frente, é isso mesmo. Advogado olha processo de trás para frente. Manifestações da leiloeira. Bom, claro que eu não ia fazer a análise do processo gastando o tempo de vocês com a câmera ligada. Então, eu economizei o tempo de vocês, analisei os autos, não encontrei em nenhum lugar nenhuma manifestação do condomínio dando quitação aos débitos anteriores à data da arrematação ao arrematante. Significa dizer que nós precisamos diligenciar com o advogado do condomínio e com a leiloeira para saber se eles têm essa informação. O condomínio dá quitação para o arrematante? Dá. Então, vamos informar isso nos autos. Assina aqui. Caso contrário, é um risco enorme você assumir na sua arrematação esse débito. Então, está feita a nossa análise. Falta somente colocar na ponta do lápis as contas para saber se os valores e até quanto vale a pena pagar por esse imóvel. Se os valores valem de fato e até quanto. Porque você vai ter lá a quitação da comissão do leiloeiro. Se você tiver sendo assessorado por algum profissional especializado, você vai pagar o valor da assessoria, ITBI, registro. Você não faz escritura pública, mas tem o registro da carta de arrematação, que vai ser expedida pelo juízo, que aliás eu fiquei de comentar sobre a carta de arrematação e o mandado de emissão na posse. A carta de arrematação no leilão judicial é o documento em que você utiliza para registrar o imóvel no seu nome. Quando você arremata um imóvel no leilão judicial, o documento que faz as vezes da escritura pública é a carta de arrematação, que nada mais é do que uma carta do juiz do processo enviando para o juiz do serviço registral para que ele faça a arrematação, para que ele faça o registro da arrematação no seu nome, no nome daquele arrematante. Então, carta de arrematação é o documento que você vai levar a registro do seu imóvel arrematado. E mandado de emissão na posse é o documento que vai te colocar dentro do imóvel. Veja, é importante ter essa diferença. A gente não fala no leilão, quando a gente arremata um imóvel, em despejo de quem está ocupando. A gente fala em emissão na posse de quem arrematou. Então, o novo proprietário do imóvel precisa ser colocado dentro do imóvel. Para que isso aconteça, o imóvel precisa estar vazio de pessoas e coisas. Então, desocupar o imóvel arrematado no leilão é uma consequência natural do procedimento. Ele vai ser desocupado, queira o ocupante ou não. Ah, mas é um senhor, é um idoso, uma pessoa deficiente, uma pessoa especial que mora naquela residência. Gente, nesse momento não importa. Nesse momento não importa quem ocupa. A lei é clara em dizer que a emissão na posse será dada ao arrematante. Ah, mas aí vai tirar aquela família. Muita gente fala isso na desocupação, né? Vai tirar aquela família. Desocupação é um tema que cabe uma aula inteira e a gente vai falar disso mais para frente. Mas existem sempre dois lados, né, na balança. Veja, esse processo é uma execução de 2002. 2002. Há mais de 20 anos que essa pessoa
reside no imóvel pelo tamanho da dívida, reside no imóvel sem pagar 1 centavo de condomínio. Sabe quem é que paga esse condomínio? Os outros condôminos. O vizinho dele paga a dívida dele. Porque o condomínio é um bem comum de todos. E todos precisam pagar. Todos são responsáveis pela conservação daquele local. Então, esse ocupante, ele já teve a oportunidade de negociar a dívida dele, ele já teve a oportunidade de sanar o débito dele, ele já teve a oportunidade de alguma forma resolver a vida dele, nem que seja se mudando do imóvel. Ele não precisa esperar ser colocado para fora, porque é isso que acontece. O oficial de justiça chega com ordem de arrombamento e auxílio da força policial. E a polícia é chamada em muitas ocasiões. E o ocupante sai do imóvel. Ah, e minhas coisas não tenho para onde levar. Será levado para o depósito público, será levado para algum local que o ocupante indicar. O arrematante pode solicitar ao juízo que seja deferido que ele seja depositário fiel daqueles bens por um período, inclusive. Então, desocupação para a gente não é um problema. É um procedimento natural do leilão imobiliário, do mercado de leilão imobiliário. Se você ficou até aqui, é porque você tem interesse nesse mercado, é porque você gosta dessa matéria, então eu te convido a assistir os próximos vídeos. Já se inscreva no canal. Um abraço, bons negócios.